Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa é a nossa aula que a gente vai fechar esses 4 módulos que a gente estava vendo, beleza? Sobre núcleo e cromossomo. Então a gente vai continuar dentro da parte de citologia, continuar a parte de núcleo e cromossomo, é a 4ª parte, para a gente fechar isso daí. E como a gente na terceira parte começou a ver cromossomo, o que a gente vai analisar agora, que faltou naquela parte, é a morfologia do cromossomo. Como assim? Eu posso classificar o nosso cromossomo de acordo com a forma que ele tem. Nicolas, como assim de acordo com a forma? Eu tenho aqui 3 estruturas, ou 2 estruturas na verdade, né, que compõem o meu cromossomo. Eu tenho os telômeros e os centrômeros. Centrômero vai ser a cintura do cromossomo, essa região aqui. O telômero vão ser os braços ou pernas do meu cromossomo. Então repare, eu tenho o cromossomo simples e um cromossomo duplo. Independente disso, eu tenho telômeros superiores, eu tenho centrômeros e telômeros inferiores. Nicolas, como é que eu sei o que é telômero superior ou inferior? Na verdade, você não sabe. A gente vai colocar isso, independente da posição que a gente coloque o cromossomo, num papel, numa imagem, ou mesmo numa lâmina, eu vou analisar que a porção que está voltada para cima eu chamo de telômero superior. Porção voltada para baixo eu chamo de telômero inferior. Beleza. Mas a questão toda é, eu tenho uma cintura, que é o centrômero, e eu tenho braços ou pernas, que são os telômeros. A posição desse centrômero em relação aos telômeros que vai determinar para mim qual é a forma do meu cromossomo. Beleza? Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho 4 formas básicas de cromossomos. Eu tenho um cromossomo onde o telômero ele fica no meio certinho, perdão, eu tenho um cromossomo em que o centrômero fica no meio certinho entre os telômeros. Então repara, o tamanho do telômero superior é igual ao tamanho do telômero inferior. Isso daqui é um cromossomo chamado de metacêntrico, beleza? Que o centrômero está no meio. Eu tenho, quando ocorre um centrômero deslocado um pouco acima, tá vendo? Eu tenho um pouquinho desse centrômero, ele está um pouquinho elevado em relação àquele que está no meio. Eu chamo ele de submetacêntrico. Nicolas, mas sub não é abaixo? Então, tanto faz se esse cromossomo for visto dessa maneira ou invertido. Se eu fizesse um esquema dele de cabeça para baixo, esse centrômero estaria um pouquinho aqui, um pouquinho abaixo do meio. Então seria submetacêntrico, tá? Esse aqui está um pouquinho acima porque eu esquematizei eles dessa maneira aqui. Eu poderia esquematizar ao contrário. Lembra que não tem uma posição correta dele para cima ou para baixo, mas eu chamo de superior se ele estiver voltado para cima, e eu chamo de telômero inferior se estiver voltado para baixo. Se eu invertesse a posição dele, esse aqui seria o telômero superior e esse aqui seria o inferior. Beleza? Nesse daqui que eu tenho o centrômero deslocado ainda mais para cima, quase lá na ponta, eu chamo de acrocêntrico. Reparem que eu tenho aqui telômeros curtos, mas eu tenho telômeros, beleza? Então esse meu cromossomo é classificado como acrocêntrico. Quando eu praticamente só encontro 2 grandes telômeros, beleza? E eu tenho o meu centrômero completamente deslocado para a ponta, eu chamo esse meu cromossomo de telocêntrico, beleza? Que o centrômero está lá na região dos telômeros, ele é telocêntrico. Então, repetindo, centrômero justamente no meio, essa cinturinha no meio, eu chamo de metacêntrico. Quando ele é um pouquinho deslocado acima ou um pouquinho deslocado abaixo, ele é submetacêntrico. Quando ele está a 3/4 para cima ou 3/4 para baixo, eu vou ter ele com o nome de acrocêntrico, beleza? Repare que ele está na metade da metade. Eu tenho aqui a primeira metade, tenho aqui a segunda metade. Ele está na metade da metade. Ele é acrocêntrico. Quando ele está completamente na ponta, ele é chamado de telocêntrico. Nicolas, mas para que eu tenho que saber disso daqui, dessa classificação? Porque já ouviram falar que eu tenho ploidia? Como assim ploidia? Eu tenho células haploides, diploides, triploides, tetraploides, pentaploides e assim por diante.
Como é que eu consigo determinar a ploidia da célula? Eu tenho que ver o número de cromossomos diferentes e o conjunto de cromossomos. Como assim? O que vem a ser a ploidia? Número de conjunto de cromossomos diferentes em uma mesma célula. Como assim, Nicolas? Imagina o seguinte, eu tenho aqui 4 cromossomos diferentes, correto? Um metacêntrico, um submetacêntrico, um acrocêntrico e um telocêntrico. Então eu tenho 4 cromossomos diferentes. Se eu tivesse esses 4 cromossomos diferentes em uma única célula, essa minha célula seria uma célula haploide com 4 cromossomos. Agora, se eu formasse pares de cromossomos, 2 do metacêntrico, 2 do submetacêntrico, 2 do acrocêntrico e 2 do telocêntrico, eu estaria formando para a gente uma célula que tem 2 conjuntos de cromossomos diferentes. Tem um conjunto com esse, e um segundo conjunto com esse. Então seriam 2 conjuntos de cromossomos. Então seria uma célula diploide. Beleza? Se eu tivesse trios de cromossomos, 3 desse, 3 desse, 3 desse, 3 desse, seria uma célula triploide, porque tem 3 conjuntos de cromossomos diferentes. Tranquilo, então? O que é a ploidia? É o conjunto de cromossomos que eu tenho em uma célula. No exemplo da gente, nós somos seres 2N igual a 46. Ou seja, nossas células somáticas vão apresentar 2 conjuntos de cromossomos. Quem é o N? O N está se referindo aos cromossomos, tá? E 2 está se referindo à quantidade de conjuntos. Eu tenho 2 conjuntos de cromossomos, totalizando 46. Ou seja, nossas células haploide, que são os gametas, são células reprodutivas, elas têm 23 cromossomos. Basicamente, então, nós temos 23 pares de cromossomos, beleza? Então, só para a gente fechar isso, células haploide, também chamadas de células N, são células que possuem somente um conjunto de cromossomos. E esses cromossomos serão diferentes entre si. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula que vai ser N igual a 3. Repara, esse cromossomo aqui tem o centrômero ali. Esse cromossomo tem um centrômero aqui e esse cromossomo tem um centrômero aqui. São 3 cromossomos com formas diferentes. Esse daqui seria, por exemplo, acrocêntrico ou submetacêntrico. Meu esquema não ficou muito bom. Esse daqui, vamos colocar esse aqui como submetacêntrico, tá? Esse como metacêntrico e esse aqui seria acrocêntrico. Então eu tenho 3 cromossomos diferentes, eu consigo determinar que essa é uma célula haploide com 3 cromossomos. Um conjunto cromossômico somente, mas nesse conjunto eu encontro 3 cromossomos. Já numa célula diploide, que vai ser 2N, beleza? São células que possuem 2 conjuntos de cromossomos e nesses conjuntos de cromossomos eu vou ter cromossomos diferentes, beleza? Por exemplo, aqui, vamos supor que esse daqui seja o meu submetacêntrico, e esse daqui meu acrocêntrico e esse meu metacêntrico. Eu tenho 2 iguais submetacêntrico, 2 iguais metacêntricos e 2 iguais acrocêntricos. Ou seja, eu tenho 2 conjuntos de cromossomos, beleza? Em um conjunto eu tenho um acrocêntrico, um metacêntrico e eu tenho 2 conjuntos de cromossomos, tá? Em um conjunto eu tenho um submetacêntrico, eu tenho um metacêntrico e um acrocêntrico. No outro conjunto eu vou ter um submetacêntrico, um metacêntrico e um acrocêntrico. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu analiso ploidia, eu estou analisando a quantidade de cromossomo diferente que eu encontro em uma célula. Se eu encontrar 4 conjuntos cromossômicos nessa célula, eu chamo essa célula de tetraploide. Nicolas, ela pode ser uma célula tetraploide com 40 cromossomos? Pode. Pode ser uma célula tetraploide com 400? Pode. Isso vai variar de espécie para espécie, beleza? O número, a ploidia, né, a quantidade de conjuntos cromossômicos existentes nas espécies, elas podem ser iguais. Por exemplo, nós temos 46.
podemos encontrar outra espécie que também tem 46 cromossomos. Só que, em teoria, esse número cromossômico da espécie é invariável. Beleza? Por que eu digo em teoria? Porque existem alterações cromossômicas. Por exemplo, síndrome de Down é a trissomia do 21. Eu, ao invés de ter dois cromossomos 21, ou seja, um par de 21, eu tenho um trio. Então, ao invés de ter 46 cromossomos no total, nas células, eu tenho 47. Beleza? Mas voltando lá ao exemplo que eu estava dando de tetraploide. Eu posso ter 40 cromossomos numa célula tetraploide? Posso. Quantos cromossomos diferentes eu terei? É só você ver. Se ela é 4n igual a 40, n vai ser igual a 10. Eu tenho 10 cromossomos diferentes. Porque numa célula haploide eu vou ter um único conjunto cromossômico, mas todos serão diferentes entre si. Numa célula tetraploide com 400 cromossomos, eu vou ter 4n igual a 400. Logo, quantos cromossomos diferentes eu terei? Vai ser 400 dividido por 4, porque eu tenho 4 conjuntos. Então eu vou ter 100 cromossomos diferentes. Tranquilo isso? Galera, eu tentei fazer da forma mais didática que eu consegui aí. Fechei um bloco de 4 aulas para vocês aí, curtas, de cerca de 10 minutos. Qualquer dúvida remanescente, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou entre em contato comigo pelo e-mail, por favor, tá? Meu e-mail vai estar disponível na descrição do vídeo, como eu já comentei numa outra aula. E quem não tiver meu WhatsApp, tem alguns alunos aí que é só pegar com outros alunos, que eles têm, passam para vocês. Beleza? Grande abraço aí, bons estudos!